Romanos capítulo 14, eu gostaria de fazer a leitura dessa passagem, iniciando no verso 13 até o final do verso 23. Acredito que está também sendo colocado aí na tela. Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o que comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado. Se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Que Deus abençoe a sua palavra, nos ajude nesse momento e aplique mesmo aos nossos corações. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, da tua palavra, e lemos aqui, Pai, em nosso próprio idioma. É um privilégio muito grande ter a tua palavra aberta e com liberdade, Pai, de ler, de proclamar e de ouvirmos, Senhor. E nós te pedimos humildemente, Senhor, que o teu Santo Espírito, nesse momento, ele seja aquele que vai ser o nosso professor nessa manhã. Ele que revelou essas coisas, ele mesmo que instruiu, ele que escreveu. E assim, Pai, nós te pedimos nesse momento a direção plena dele. Que a tua palavra venha cheia de graça, de verdade, com simplicidade e de fácil compreensão. Que o ouvinte nessa hora, Pai, possa entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. E assim a tua igreja receba a instrução, a edificação, o crescimento espiritual. E se porventura entre nós um amigo está ouvindo a tua palavra, está assistindo esse estudo, que o Senhor possa abrir o seu entendimento, abrir a sua compreensão para a salvação que só há somente em Cristo Jesus. Abençoa mais uma vez todos os nossos irmãos acometidos de enfermidade. Dá a graça necessária e o sustento, Pai.
fica conosco nessa escola bíblica. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados, nós estamos já nessa passagem, e o contexto aqui, Paulo está escrevendo a igreja ali em Roma, e é uma igreja nova, e nós sabemos que ela é constituída por irmãos em Cristo que ouviram o evangelho da salvação, ouviram mesmo que Deus enviou Jesus Cristo para salvar o pecador. O evangelho das boas novas, e ali foi proclamado na cidade de Roma, cidade mesmo pagã, cidade idólatra, aonde o César era o Deus, aquele que era prestado culto. Mas aí o evangelho chega ali naquela cidade e muitos romanos recebem o presente da salvação. E ali começa aquela igreja constituída por romanos, gentios e também por judeus que se converteram ao cristianismo. Então estava ali, não foi nem Pedro, não foi São Pedro que iniciou aquela igreja, também não foi São Paulo que iniciou aquela igreja, mas foi homens que levaram o evangelho. Mas assim, Pedro e Paulo depois chegaram ali em Roma. E Paulo envia essa carta à igreja, e um propósito mesmo. Paulo queria que essa igreja fosse uma base da sua próxima viagem até a Espanha. Paulo pretendia ir até a Espanha pregando o evangelho. E tinha muito interesse em conhecer os irmãos ali em Roma. Mas escreve essa carta, uma carta maravilhosa, especial, uma carta de muita instrução, muita orientação, e a doutrina mesmo, muita doutrina, ensino da palavra de Deus. E Paulo aqui, nesse momento, está na parte prática da carta, a partir do capítulo 12, a doutrina na prática. E o que está acontecendo aqui, os irmãos que têm assistido, acompanhado, estão bem inteirados. Havia uma discussão até de opinião, havia debates ali nessa igreja, e estava trazendo confusão, separação, divisão até entre os irmãos. E Paulo faz a identificação do problema, e são dois grupos que estão nesse conflito, nessa confusão, nessa divisão, separação, por causa mesmo de opinião. E nós assim identificamos esses dois grupos, como Paulo diz aqui no capítulo 14, no verso 1, ele diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opinião. Então Paulo identifica um grupo como débil na fé, ou seja, fracos na fé. E o outro grupo, aqui no capítulo 15, nós identificamos, Paulo diz assim, verso 1, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então Paulo identifica outro grupo, chamado fortes na fé, no qual mesmo ele se inclui. Ele diz, nós, os que somos fortes na fé. Então, amados, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo ali em Roma, havia essa discussão de opinião, uma confusão, separação entre irmãos, entre os crentes em Cristo Jesus, uma confusão no corpo de Cristo. E Paulo faz a identificação desses dois grupos e traz agora instrução, orientação, para que o propósito mesmo,
houvesse, né, comunhão, conciliação, a santificação da igreja, a edificação, a transformação verdadeiramente dessas vidas. Então, esse capítulo aqui é todo mesmo dedicado à instrução, à orientação para resolver esse problema ali. Então, imagine, né? Imagine não, era a realidade. Crentes, pessoas que se converteram, vindo do judaísmo, do legalismo, da lei, e ingressando no cristianismo, na crença, no caminho, na crença de Cristo como o seu único Salvador, a fé em Cristo Jesus. E outro grupo, vindo do paganismo, do mundanismo, da idolatria, e recebendo também a salvação em Cristo, e ingressando no cristianismo. E ambas essas pessoas trazendo, né, as suas tradições, os seus costumes, aquilo que praticavam, e chegando na igreja, entrou, né, em conflito. E começou a haver uma discussão de opinião do que poderia fazer, do que poderia não fazer, do que era certo, do que não era certo. Então, o caso aqui, a confusão, a disputa, né, era por dieta, o que comer, o que não comer, e por questões de dias a guardar, dias santos, dias sagrados. Era questão de dieta e de dias, e estava trazendo esse problema terrível na igreja do Senhor. E nós vimos também que mais assim, né, esse grupo dos fracos na fé, que Paulo fala, dos débeis na fé, estava mais ligado aos judeus, ao judaísmo. Por quê? Eles estavam chegando e estavam guardando ainda coisas da lei que foi dada, costumes que foram dados, né, até por Deus, para o povo judeu. Mas em Cristo, nós temos a libertação, a liberdade. Mas esses irmãos, eles guardavam, né, os dias que ainda os judeus guardavam no judaísmo. Tinham uma dieta diferenciada, basicamente de legumes, não comiam carne de certos animais, carne de porco, né, carne de animais sufocados. E então, o que acontecia? Eles criticavam, julgavam os que eram do outro grupo, que Paulo assim até identifica como fortes na fé, que não via nenhum problema em comer, em não guardar, porque, né, a confiança deles era em Cristo, e vindo mesmo muitos do paganismo, do mundanismo, da idolatria, não tinha problema, né, de comer carne de porco, comer tudo, não precisava guardar certos dias, então gerava mesmo essa confusão, né? E as semanas passadas, do capítulo 1 até, aliás, do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 12, uma ênfase maior, aqui Paulo está falando, é com os fracos na fé, né? Então Paulo diz, olha, para o forte, acolhei realmente os fracos na fé. Vocês têm já uma maturidade espiritual, ou seja, a questão de ser forte na fé ou fraco na fé, na minha compreensão, está muito ligado à maturidade, ao amadurecimento espiritual.
O fraco na fé, não assim, dizendo que era só o judeu, não. O fraco na fé pode ser aquele iniciante na fé, o começo da vida cristã. Tanto também do judaísmo como do mundanismo, traz tradições, costumes que ficam arraigados e até difícil mesmo deixar, né? Então Paulo diz, olha, você que é forte, já tem uma maturidade espiritual, acolhe o irmão que é débil na fé, que realmente é fraco na fé. Ou seja, recebe, aceita, suporta, né? Que no verso 1 do capítulo 15, ele diz, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, acolher, né, suportar, orientar. Em outra palavra aqui, Paulo diz, não despreza, né, não desprezar ao irmão, ou seja, ao que são bebês na fé, ainda imaturos espiritualmente falando. E nós, assim, vimos algumas orientações que Paulo dá, né, que deve acolher, não desprezar, deve suportar, e como agir, como instruir. E nós temos visto isso nos últimos estudos. Também, aqui nessa passagem, Paulo trata com os fortes na fé. A ênfase maior é do versículo 13 ao 23, Paulo vai tratar mais em relação aos fortes na fé. E como os fracos na fé estavam, né, assim, se comportando em relação a esses irmãos. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, se você ver no verso 2, diz, um crê que tudo pode comer, isso é o forte, mas o débil come legumes, o fraco come legumes. Quem come, não despreze ao que não come, né? Ou seja, aquele que come tudo, não despreza ao irmãozinho que não come. E o que não come carne, de porco especialmente, e outros tipos de alimentos que eram até mesmo proibidos, Paulo diz, não julga ao teu irmão, né? Não julga ao forte, não julgue ao que come. Então esse julgar aqui é criticar, é condenar o irmão, porque o irmão está comendo uma coisa que você não come, né? Então não critica. Então é questão mesmo de maturidade espiritual. E nós vimos que não só em Roma, mas em outras igrejas, estava havendo esse tipo de problema. E Paulo com Barnabé vão lá em Jerusalém, alguns estudos atrás nós lemos, né, a igreja reunida ali em concílio, manda uma carta, uma circular, orientando em relação a essas coisas. O que era essencial no princípio da fé, aos que estavam chegando na igreja, não comer carne e sangue de animais sufocados, a se abster das coisas sacrificadas a ídolos e também das relações sexuais ilícitas e saúde espiritual no começo da fé. Então, irmãos, mas esses mais fracos, né, estavam criticando, julgando e até condenando os outros irmãos. Mas deixa, irmãos, que esse problema não era questão assim de pecado, né? Eram coisas que nós chamamos não essenciais. Não era questão de doutrinas
cardeais, as doutrinas da fé, as doutrinas da graça, o corpo de doutrinas, que isso não é para ter confusão, divisão, discussão de opinião, não. A fé foi uma vez por todas entregue aos santos, à igreja, as doutrinas da graça, os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado aos apóstolos, colocado mesmo nas Sagradas Escrituras. Aqui não pode ter divisão em termos pontos cardeais da doutrina. Mas aqui o problema era uma discussão por coisas não essenciais, por comida, por guardar um dia, coisas que não tinham a ver realmente com as doutrinas. Então Paulo aqui diz, olha, acolhe teu irmão, ensina teu irmão, orienta teu irmão, e para o outro, não julga o teu irmão, não critica o teu irmão. Então, no último estudo, nós estávamos justamente fazendo isso, porque ambos os grupos, eles queriam agradar ao Senhor, queriam fazer coisas para o Senhor, e eram do mesmo Senhor, todos. Se você ver aqui, no finalzinho do versículo 3, Paulo diz, olha, porque Deus o acolheu o que é o forte na fé, aquele que está chegando, foi acolhido por Deus, aquele que come tudo. Aliás, nós vimos também que tudo que Deus criou é bom, é agradável. Se você ver aqui, olha, no verso 14, eu sei, e Paulo está dizendo aqui, eu sei, eu me incluo nos fortes, tenho maturidade já para saber, e disso eu estou persuadido, bem certo até no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura. Nada é impuro, aquilo que Deus criou. No versículo 20 diz assim, olha, não destruas a obra de Deus, nós vamos ver mais na frente, é uma acusação muito pesada, Não destruas a obra de Deus, o trabalho de Deus, por causa de comida, por coisas não essenciais, por costumes, por coisas, por cultura, Não destrua a obra do Senhor. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Não é questão de consciência. Então Paulo diz, olha, os grupos, Deus acolheu a todos. No versículo 4, no finalzinho, ele diz, olha, porque o Senhor é poderoso para suster. Ambos os grupos têm um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 6, Paulo fala, olha, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Se a pessoa não está guardando um dia ou guardando, ele estava querendo agradar o Senhor, é para o Senhor. Quem come para o Senhor, come. Quem dá graças a Deus, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Veja, ambos queriam agradar a Deus, ambos tinham o mesmo Senhor, ambos, o Senhor era o Senhor deles, E aqui era questão de opinião, de mente. E no versículo 5, Paulo diz, olha, no finalzinho, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Então, a ênfase aqui era como o forte deveria tratar o fraco, e o fraco em relação ao forte. E nós estávamos vendo que esse mesmo Senhor, nós terminamos no versículo 9, quando Paulo diz, olha, era a questão do julgamento, da crítica ao irmão. Paulo diz, foi precisamente, aliás, melhor
É melhor no verso 7. Olha, porque nenhum de nós, ele inclui a igreja, vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Realmente, irmãos, que procuremos viver para o Senhor. A nossa fé, a fé que Deus nos deu. No princípio, somos débeis, né? Somos fracos, imaturos, mas que possamos viver para o Senhor e crescer, amadurecer, fortalecer, desenvolver a fé. Então, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, Paulo diz, é para o Senhor que morremos. Somos do Senhor. Quer vivemos, quer morremos, somos do Senhor. Olha, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. A ênfase aqui, né, é para os crentes, é para os que estão em Cristo Jesus. Era para a igreja. Mas num contexto maior, nós vamos ver mais na frente, Jesus Cristo, Ele é Senhor. Agora, não só dos crentes, mas de todos os homens. Ele é Senhor. Tanto de crentes como de incrédulos. Ele é Senhor. E no verso 10, Paulo diz, né? Olha, instrução para o fraco. Tu, porém, que julgas a teu irmão, né? Tu, porém, por que julgas o teu irmão? Desculpa, a ênfase é uma pergunta. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Está vendo a orientação para ambos? O fraco estava julgando o forte, né? Criticando, condenando, e o forte desprezando o irmãozinho fraco. Por que tu desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aí, verso 3, não nos julguemos mais uns aos outros. Então, irmãos, né, temos que ter muito cuidado, porque nós, tanto forte como fraco, e assim cada um se inclua, né, mas eu acredito que a orientação aqui é para que a igreja se torne forte na fé, né, nessa caminhada da vida cristã. Mas lembra, não julga o teu irmão, a tua irmã, porque há um juiz, há um Senhor que vai julgar a todos nós. Cada um de nós vamos comparecer perante o tribunal, aqui está dizendo o tribunal de Cristo, não é? É o que está, aliás, o tribunal de Deus. Todos nós vamos comparecer. É o Senhor que vai julgar a sua igreja, não o julgamento que nós vamos ver do trono branco. Aqui é o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, e há o trono branco. Esse é um julgamento para condenação. Esse nosso aqui, que cada um de nós da igreja, independente de ser fraco, débil, forte, faz parte da igreja de Cristo, vai comparecer perante o Senhor, chamado no tribunal de Deus, que é o mesmo tribunal de Cristo. Porque nós vamos ser julgados pelo reto juiz. E na semana passada, nós vimos que é perigoso, né, nós julgarmos um irmão, uma irmã. Mas aqui não, nós vamos ser julgados por Deus. Esse
é o reto juiz, é o juiz de todos. E eu vi alguns versículos, né, que pode aqui enfatizar esse justo juiz, porque o meu julgamento é um julgamento de homem, pode ser injusto, uma crítica, mas aqui não, esse que vai nos julgar é Deus. Se você vê aqui em Gênesis, no capítulo 18, Gênesis capítulo 18, no versículo 25, diz assim a palavra de Deus: longe de ti, está falando Abraão, falando ao Senhor, sobre o julgamento ali de Sodoma e Gomorra, né? Abraão estava intercedendo pelaquela cidade. Senhor, se tem pelo menos um justo, né? Não destrói 10, 50, enfim, vem aquela. Então, longe de te fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, esse nosso Deus, que vai julgar tanto o justo como o injusto, ele vai fazer justiça. Ele é o juiz de toda a terra. Aliás, ele é o reto juiz. O salmista, aqui no Salmo 7, veja, Salmo 7, versículo 11, diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. É Ele que vai julgar. E aqui diz que Ele é um justo juiz, um reto juiz. Há muitos juízes até na terra, juízes humanos, mas nós sabemos que muitos desses homens não julgam retamente, julgam parcialmente, politicamente, por interesses até. Mas esse aqui não, esse vai julgar, esse é um reto juiz, realmente com justiça. E ele vai julgar o ímpio e aquele que foi justificado por ele. Irmãos, nós vamos ser julgados ainda, mesmo os que foram justificados por Cristo Jesus. Vamos comparecer ao tribunal de Deus, ao tribunal de Cristo. Se você ver aqui no capítulo, aliás, no Salmo 9 também, no versículo 7, diz assim, olha, mas o Senhor, Ele permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. É um julgamento justo, né? É de tremer, porque ele diz aqui no verso 17, olha, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É de tremer, mas espera aí, o Deus é um Deus de amor, é um Deus que vai salvar todo mundo. Não, ele diz aqui que os perversos serão lançados no inferno. Mas Deus vai ter coragem de lançar o homem no inferno? Vai ter coragem? Não, Ele vai lançar. Não é questão de coragem, é questão de justiça. O perverso é aquele que nega, que rejeita, que não quer saber, não reconhece que há um Deus superior. Ainda permanece na sua perversidade, na sua injustiça. E não só o perverso, mas todas as nações que se esquecem de Deus. Sabe, meu amado, nações que se esquecem de Deus, lógico que são nações dirigidas por homens, mas há nações, até em sua constituição, que negam o nome de Deus,
que riscaram o nome de Deus. Não há Deus. Esqueceram de Deus. Tiraram Deus da sua constituição, do seu país de adoração. Tiraram Deus das escolas. Negam a soberania de Deus. Negam a palavra de Deus. Negam os princípios de Deus. São contra. Nações vão receber realmente aqui, né, o reto juízo de Deus. Aliás, Deus já tem julgado nações, povos que se rebelaram contra Ele. Toda a história da humanidade. E Deus ainda hoje está julgando. Ainda está mandando, né, até as coisas. Então veja bem, nós vamos comparecer diante desse reto juiz. Olha o que diz aqui no verso 18. Pois o necessitado, o humilde, aquele que confia em Deus, mesmo materialmente falando, não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Um simples vírus, na maneira de falar, né? Mas que está deixando o mundo em pavor, em medo. Há um Deus, meu amado, e Ele vai julgar retamente. Então, Romanos capítulo, volte aqui um pouquinho no capítulo 2, estou falando desse juízo, desse Deus juiz. Diz aqui, Romanos capítulo 2, no versículo 1, portanto és indesculpáveis quando julgas, ó homem, qualquer que sejas, o nosso julgamento, não é? Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Há um falso julgamento humano. Muitas vezes está se criticando uma pessoa, está condenando, está julgando, mas a quem está fazendo isso pratica as mesmas coisas. É uma verdadeira hipocrisia, não é um falso julgamento. Mas diz aqui, bem sabemos que o juízo de Deus, esse sim, é segundo a verdade. E contra os que praticam a injustiça, a iniquidade, etc. Né? Tu, ó homem, quando que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás, veja, do juízo de Deus? Esse é um reto juiz. Né? Que ele diz aqui no versículo 6, olha, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus vai julgar retamente. Ele é o reto juiz. E vai retribuir, vai dar a cada um segundo o seu procedimento. Isso há dois grupos, né? O grupo que vai receber a vida eterna, ele diz aqui, dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, ou seja, a fé, amados irmãos. A Bíblia diz que nós temos que, o justo, ele viverá pela fé, ele vai perseverar pela fé e procurar fazer o bem. Porque uma vez quando nós recebemos o presente da salvação, o dom da salvação em nossas vidas, nós passamos a ter uma nova natureza, a natureza espiritual. É implantado o amor de Deus em cada coração. E nós somos impulsionados, constrangidos à prática do bem, à prática da justiça. Aliás, Efésios
2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus dado a cada um, não de obras, né? Para que ninguém se glorie. Nós recebemos a salvação não por merecimento, mas é por misericórdia. Deus é misericordioso e Ele nos dá esse presente da salvação. Mas diz lá no versículo 10, pois somos feitura dele, feitos por Cristo, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para a prática do bem, as quais Deus preparou de antemão, veja, para que andássemos nelas. Então Paulo está dizendo aqui, dará a vida eterna aos que perseverando, andando, praticando em fazer o bem, procuram, né? O propósito desse andar em fazer o bem, diz aqui, glória, honra e incorruptibilidade, é santificação para agradar o nosso Deus. Mas o outro grupo diz aqui, vai receber a ira, né? Mas, verso 8, a ira, indignação aos facciosos, aqueles que procuram fazer divisão, contendas, aos facciosos. Veja, que desobedecem, que são desobedientes à verdade, ou seja, a Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus é a verdade, Cristo é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, mais indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, veja, e obedecem quem? A injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma, veja, de qualquer homem que faz o mal, que vive na prática do mal. Tanto faz ser judeu, também grego. Porém, glória, né? Honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Também do judeu, aliás, judeu primeiro, e também do grego, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele é um reto juiz. Deus é o justo juiz. Então, cada um de nós se apresentará, né? Vai se apresentar diante de Deus, esse reto juiz, para dar conta de si mesmo. Então, quando volte lá em Romanos capítulo 14, quando Paulo diz que há um Senhor que vai julgar, tanto vivos como mortos, né? A ênfase maior aqui é para o crente, mas eu já estou dizendo também, incluindo que há o incrédulo. Então, para o crente, nós vamos, diz aqui a palavra de Deus, né? Vamos comparecer, versículo 10, ao tribunal de Deus, que é realmente o tribunal de Cristo. Sabe, amados, esse comparecimento ao tribunal de Cristo não é para o juízo da condenação, de forma nenhuma. Já estamos livres da condenação do pecado. Não é para isso não, mas esse tribunal de Cristo é para receber galardão, prêmio, pelaquilo que você fez agora, depois de salvo, daquilo que você praticou no teu corpo, em relação ao nosso Deus. Então, se você ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo escrevendo àquela igreja, ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Deus é o tribunal de Cristo para
o salvo, para o crente, para o Filho de Deus, para que cada um receba segundo o bem, veja, ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amados, aqui está dizendo que nós vamos receber galardão, prêmio, por aquilo que nós praticamos. Nós fomos salvos para a prática do bem, mas infelizmente há filhos de Deus que ainda praticam coisas do mal. E mais na frente nós vamos ver que isso é perigoso, né? É até mesmo temeroso. Nós lemos, não destruas, Paulo diz, a obra de Deus pela prática, né? Pela prática do mal. Mas esse tribunal aqui é para o crente, é isso que eu estou mostrando. 1 Coríntios capítulo 3, veja aqui, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 12. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, diz assim, olha, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia aqui é esse tribunal de Cristo. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que está acontecendo aqui? Paulo está ensinando que nós fomos edificados, né? E vamos no fundamento que é Cristo. Não há outro fundamento senão Cristo. E nós somos pedras espirituais, no qual Ele é a base, o fundamento, e nós somos participantes dessa construção espiritual. E devemos, sim, como nós vimos, praticar, fazer obras do bem. E vai ser o quê? Julgada, vai ser provada por fogo. Não é? Então diz aqui, obras que são ouro, que são prata, que são pedras preciosas, mas há aquelas que é madeira, que é feno, que é palha, que o fogo vai vir, né, e vai acabar facilmente, vai ser provada. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que, amados? Galardão. Está vendo? O julgamento aqui é para galardão, aquilo que eu fiz, aquilo que você faz depois de salvo, né? Com o teu corpo até. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olhe, meu amado, olhe, minha amada, se você é salvo por Jesus Cristo, foi justificado por Jesus Cristo, o nosso Deus se alegra, se agrada, se anima com aquele que procura, né, a prática do bem, a prática das boas obras, edificar, né, como entregar ao Senhor uma coisa como que ouro, como que prata, como que pedras preciosas, obras que realmente agradam a Deus. Mas infelizmente até no meio da crença da irmandade, obras que são de madeira, de feno, de palha, e até que vai ser queimado e você vai chegar lá com nada na mão. Mas vai ser salvo, está salvo, aliás, né? Então nós somos exortados a trabalhar, né? A produzir, a praticar obras de justiça. Então é esse o julgamento do tribunal de Deus. Veja mais aqui, né? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo,
para a gente compreender um pouquinho até melhor. Ele diz aqui, olha, 2 Timóteo capítulo 4, e versículo 6, esse homem que exorta a igreja a ser imitador dele, sede meus imitadores, imitem as obras que eu pratico, as obras que eu faço. Esse homem diz aqui, quanto a mim, ele já está no final da sua vida, indo para a glória, né? Ele diz, quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor retribuirá, aliás, o reto juiz, está vendo? Me dará naquele dia. Então, Paulo aqui tinha plena convicção que a vida toda, depois da sua conversão, foi agradar ao Senhor, servir ao Senhor, né? Fazer boas obras para o Senhor. E nós sabemos toda a história do Paulo. E esse homem tinha, fazendo assim um balanço da sua vida espiritual, irmãos, ele tinha a coragem de dizer, agora uma coroa me aguarda, galardão, né? Que o reto juiz me dará naquele dia. E olha, não é só para o Paulo, não. Ele diz, e não somente a mim, mas também para todos. Todos quem? Todos quanto amam a sua vinda. Sabe, amados, é para ti, é para mim, é para todos nós. É o desafio para as nossas vidas. Então, você ama a vinda do Senhor? Irmãos, eu almejo, eu tenho assim a bendita esperança que fosse hoje. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não vem, me ajuda, que eu possa amadurecer, ter maturidade espiritual, que eu possa crescer, desenvolver. E aí, amados irmãos, eu vou praticar boas obras. Vou deixar coisas que são desnecessárias. Para de criticar um irmão, uma irmã, julgar, condenar. Eu estou buscando é trabalhar para o Senhor, buscando agradar o meu Senhor, fazer a obra do Senhor. Como muda, né? É isso que Paulo está dizendo. Olha, você está começando a tua carreira da fé, ainda está iniciando com debilidade, cresça, desenvolva. E a crítica que ele faz, aliás, não a crítica, né? A conclusão que o Paulo chega é que o fraco, o débil, o que tem pouca maturidade, geralmente ele é o que mais critica, né? Critica quem está fazendo, critica quem está trabalhando, critica quem está querendo fazer algo para o Senhor, condena, julga, não faz e ainda critica aquele que faz. Não está agradando a Deus não, meu amado, minha amada. Então pare de julgar, pare de criticar, pare de condenar e vá trabalhar para o Senhor, vá trabalhar para Jesus, vai mudar, né, a sua mente. Vai mudar o seu comportamento, vai agradar a Deus. Senão vai chegar lá com nada, vai ser salvo que como que pelo fogo. Então, veja bem, né? O tribunal de Cristo, cada um vai comparecer. Mas volte lá para Romanos, no capítulo 14. Romanos capítulo 14. Então, Paulo diz, né? Não, versículo 10. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. E assim, pois, cada um de nós dará conta
de si mesmo a Deus. Então, esse tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, é para o crente, não é mais para condenação. Nós vamos dizer aqui, como diz a palavra, dobrar nosso joelho, né? E toda língua dará louvores ao Senhor. Tem uma diferença aqui do trono branco. O tempo já foi, mas isso é tão importante. O crente vai dobrar o joelho, né? E toda língua dará louvores a Deus. Chegar na presença do Senhor, me ajoelho, dou louvor ao Senhor e graça, né? Grato. Se eu vou receber alguma coisa, meu amado irmão, eu não estou... eu não mereço. Mesmo depois de salvo, tudo que eu possa fazer, você possa fazer, é nada. Mas Deus é tão bom que Ele ainda vai te dar um prêmio, te dar um galardão por você ter trabalhado para Ele. Você está fazendo alguma coisa para o Senhor? Sinceramente? Então comece a partir de hoje, de agora, a orar pela sua igreja, orar pelos pastores, orar pelos missionários, orar pelos que estão trabalhando, orar. Começa com oração. Quando voltar à normalidade, começa a trabalhar para o Senhor, se interessa, se envolve na obra, para de criticar, sai do banco, para de apontar o dedo para o irmão, para a irmã por causa de coisas secundárias. Você vai dar conta diante de Deus. E sabe, meu amado, você que está ouvindo, que ainda não pertence à família de Deus, aqui diz que esse Deus, Ele é Senhor, mas você não vai para o tribunal de Cristo, você vai para o trono branco, ali é para condenação, para perdição. Filipenses capítulo 2 diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e agora toda língua confesse que Jesus, veja, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode confessar hoje Jesus como teu Senhor, né, como teu Salvador e o teu Senhor. E você vai dobrar o joelho só mesmo para, né, de reverência e cantar louvores. Mas se você não confessar em vida, diz aqui que você vai confessar que Ele é o teu Senhor, né, para a glória de Deus Pai, e vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não deu tempo, nosso tempo já foi, mas está lá em Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 15. Eu vou deixar para a semana para a gente começar por causa do tempo. Mas que Deus possa mesmo abrir o seu entendimento. Que o Senhor nosso Deus possa mesmo abrir a sua compreensão. Eu amado irmão em Cristo, vamos nos fortalecer na fé, vamos amadurecer na fé. E, meu amigo, se você está ouvindo, ainda não faz parte da igreja, confessa Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Aí você vai ter uma nova vida, uma nova esperança. Que Deus possa abençoar ricamente a todos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem compaixão. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Continua, Senhor, edificando a Tua igreja, dando discernimento, compreensão. E também, Pai, se porventura alguém que está ouvindo, que possa reconhecer que ainda é pecador perdido, ainda está na injustiça, ainda está praticando
aquilo que não te agrada, que possa entregar a sua vida ao Senhor, aquele que já fez tudo por nós, e assim receber o dom, o presente da salvação. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos terminar o trabalho. Alguém pode me ajudar aqui? Cadê a Rebeca? Vamos louvar o nosso Deus. Minha voz não está muito boa para cantar, mas o Vitor vai nos ajudar. Possamos ser gratos a Deus. Amados, obrigado pela sua audiência, que Deus possa ter abençoado grandemente a sua palavra nessa manhã, edificado as nossas vidas. O trabalho do Senhor ainda vai continuar, logo após agora o estudo, vai ter a lição para as nossas crianças, já vai entrar o link. À tarde, a escola bíblica continua o estudo para os irmãos da congregação com o pastor Nivan. Aliás, ore pela irmã Flávia, que agora cedo ela está com dores fortes, ela tem problema de coluna, estava com um pouco de falta de ar, o pastor foi lá ajudar. Orem pela irmã Flávia, e à noite, se Deus quiser, se for pela sua graça, nós estaremos novamente aqui para pregar, louvar, adorar o nosso Deus. Continue orando por mim, pela minha saúde, eu preciso muito. Nós estamos assim na linha de frente. Que Deus tenha misericórdia, abençoe cada um dessa manhã. Um bom dia a todos, um bom almoço. Em nome de Jesus, amém. Até mais.